Bom dia! Continuando, nós vamos tentar conhecer alguns gráficos, como fazer alguns gráficos bem básicos aqui no R. Para isso, nós vamos continuar utilizando o arquivo de dados CADS do pacote MES. Então a gente pode dar carregar o arquivo, né? Dar um summary e nós vamos ver aqui o que nós temos. Na primeira coluna nós temos o sexo. Então nós vamos ter lá uma coluna carregada de Fs e Ms. Vai haver 47 fêmeas e 97 machos. Na segunda coluna nós temos o peso corporal e na terceira coluna o peso do coração em gramas. Então eu quero visualizar essa distribuição, eu quero visualizar melhor, quero entender. Tem aquela máxima que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então eu vou tentar construir um gráfico de barras. Para fazer esse gráfico de barras, eu vou precisar construir uma variável auxiliar, a variável fsex, que vai ser resultado da função table. A função table ela cria uma tabela de frequência. Então eu venho aqui executar fsex, e se eu colocar aqui fsex, chamar fsex, nós vamos ver uma tabela que tem f no cabeçalho, fm, o sexo no cabeçalho, e a frequência de cada um. Então, com base nessa frequência, nós podemos construir um gráfico de barras. Então, bar plot por fsex. Então, aqui, ó, construir um gráfico de barras, simplesinho, bem cinza, com a coluna mostrando aqui que temos menos fêmeas e temos mais machos. Mas ainda não estou satisfeito. Então vamos mudar um pouquinho, melhorar um pouco a qualidade. Então vamos mexer primeiro na nomenclatura. Então, vamos aqui, bar plot. A mesma função, ó, a gente só está acrescentando. Nós vamos colocar o nome sexo no eixo X e o nome frequência absoluta no eixo Y. Foi só acrescentando. Então acrescentei e agora apareceu no gráfico frequência absoluta e sexo. Mas ainda não estou satisfeito. Eu quero visualizar, porque eu sei que tem 97 machos, mas aqui o meu eixo Y está parando no 80. Então eu venho aqui, ó, aqui é só por questão de visualizar melhor, mas eu poderia estar colocando tudo nessa sequência aqui. Então, poderia até esquecer os comandos anteriores e colocar somente esse. Então, eu vou colocar aqui um limite para o eixo Y. Y limite vai flutuar de 0 até 100. Além disso, eu vou colocar cores. Então, eu vou pegar a cor verde marinho e amarelo esverdeado para colocar nas duas barras em sequência. Então venho aqui com o comando call de colors, e C, que eu vou inserir um vetor com o nome das cores que eu quero. Então se vocês procurarem, vocês vão encontrar tabelinhas pela internet indicando vários nomes de cores. Então aqui já está melhorando. Então F de fêmea, M de macho, e já está com uma coloração melhor. Uma outra possibilidade é eu puxar esse gráfico para horizontal. Para puxar o gráfico para horizontal, eu posso usar os mesmos comandos, só que eu coloco aqui, ó, horis igual a T, horizontal igual a verdadeiro. Esse T aqui é a mesma coisa aqui, true. Aí eu vou modificar, né? Porque meu eixo, eu vou mudar a direção, então o sexo vem para o eixo Y e a frequência absoluta vai vir para o eixo X. E eu mantenho a mesma cor e agora eu boto o limite do eixo X de 0 a 100.
selecionar só o que eu quero correr. Então, muda a posição. Aí eu quero colocar uma linha aqui para ficar bonita. Aí eu posso vir na função box. BTY igual a L, entre aspas. Com L eu vou ter só a linha no eixo Y e no eixo X. Se eu deixar só a função box, ele vai fazer um quadrado em torno das barras. Se eu deixar uma função C, ele vai fazer, vai faltar só a linha da direita para fechar o quadrado. Então ele fechou a linha com a função box L. Pronto. Então é um gráfico interessante para visualizar frequências. Eu posso utilizar ele também para representar médias. Aí vai da necessidade de cada um. Outro gráfico interessante para representar frequências ou percentagens, é o gráfico de setores. O gráfico de setores, também chamado de gráfico pizza. Também é chamado de gráfico pizza. Então eu vou usar aqui a função pi. Então, eu vou colocar aqui o fsex, que é a tabela que eu fiz antes. Vou colocar a cor, as duas cores que eu escolhi. E vou colocar aqui um tamanho de raio de 1.8. Porque vai dar errado. O que aconteceu? Eu coloquei um raio muito grande. Então eu vou retirar aqui, né? Vou retirar aqui esse rádio e colocar com menos comandos, menos opções dentro da função. Então, ó, ele vem aqui e me constrói um gráfico de pizza. Ok. Um outro gráfico, esse já mais utilizado, utilizado mais para variáveis quantitativas, seria o histograma. Então vamos tentar fazer um histograma aqui com peso do corpo e peso do coração. Então criei uma variável auxiliar chamada peso do corpo e outra variável auxiliar chamada peso do coração, que pega do arquivo de dados CATS o peso do corpo e respectivamente pega o peso do coração. E eu venho aqui com a função ist, que a gente já viu em aulas passadas. Então a gente vai vir aqui, cria as variáveis auxiliares. Então executa ist peso do corpo. Então ó, nós temos aqui um histograma mostrando a distribuição do peso do corpo. E aqui peso do coração. Então aqui é uma distribuição de frequências dos pesos de coração. Eu quero melhorar isso. Para melhorar, deixar uma cor, mantendo o tema verde, né? Nós vamos fazer uma cor, um degradê, saindo do verde amarelado para o verde marinho. Então vou criar uma função aqui, cor degradê, que vai receber uma variável auxiliar chamada cor degradê, que vai receber o resultado da função color ramp palette, que vai fazer um degradê entre essas duas cores. Então crio essa variável auxiliar. E depois executa aqui, ó, o histograma para peso do corpo. Então, ó, ele cria um degradê bem interessante, partindo do verde marinho até o amarelo esverdeado. Para peso do coração, mesma coisa. Então melhora um pouco a aparência. Por fim, nós podemos fazer o box plot.
O R tem uma função nativa para Boxplot. No entanto, ela é um pouco difícil para fazer agrupamentos. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tentar fazer um Boxplot. Para visualizar o peso do corpo em função do sexo. A função que eu quero é a ggplot. Essa função ggplot está nessa biblioteca aqui, ggplot 2. Eu já tenho essa biblioteca baixada. Se você não tiver, você vai lá, mesma sequência, tools, install packpage, digita a biblioteca, ggplot 2. Carrego a biblioteca antes. E agora eu executo o comando. O que é que tem nesse comando? Ele pede, primeiro, o banco de dados, o arquivo de dados que eu estou trabalhando. No caso, o arquivo de dados é o cats. E ele vai dar, ele tem essa função intrínseca aqui, ó, AES. A função AES tem 3 entradas. A entrada para o eixo X, a entrada para o eixo Y e a entrada de coloração para categoria. Então aqui, ó, eixo X eu quero por sexo. Então eu quero um boxplot que me mostre os dados em relação ao sexo, para macho e para fêmea. E eu quero que isso aconteça para peso corporal e que tenha uma coloração diferente para a legenda. Então eu quero também colocar aqui o nome, xlab vai receber sexo, o eixo X vai receber o nome sexo, e o eixo Y, o nome peso do corpo em quilos. Aí eu vou acrescentando, cada ponto eixo que vai sendo realizado, vai acrescentando essa função mais. E coloco aqui no final, Geometric Boxplot. Aí eu venho e executo. E o resultado é esse gráfico aqui, bem interessante para peso do corpo. E a gente visualiza aqui, ó, que existe dá para ver uma tendência, né? Precisa fazer uma estatística, mas há uma tendência às fêmeas serem mais leves que os machos. Em termos de peso do coração, posso fazer a mesma coisa. Então, mesma função, cats, AES, fecha, xlab, ylab, peso do coração em gramas e Geometric Boxplot. E aqui, ó, nós já vemos que não tem tanta diferença. Existe uma tendência ao coração do macho ser um pouco maior. Mas aqui ó, nós já temos uma parte se encontrando entre as caixas. E aqui uma tendência a 2 outliers. 2 animais que estão fugindo um pouco do padrão. Que é necessário verificar se é um erro de digitação, algum outro tipo de erro, ou se é um fenômeno a ser estudado. É isso aí e até a próxima.